Salve, salve galera! Tudo bem com você aí do outro lado? Eu sou o professor Tiago Pascoal, professor da cadeira de literatura do Colégio Avicena e vim aqui hoje para te convidar para mais um papo literário. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Alice no País das Maravilhas, essa quebra de paradigmas da Unicamp, incluindo pela primeira vez um livro de literatura estrangeira na sua famosa lista. Um dos pontos da BNCC é justamente o aluno tem que conhecer no ensino médio outras culturas, outros lugares, outros contextos por meio da arte literária. Normalmente, como isso era feito? Nós tínhamos literatura portuguesa nessas listas, junto com literatura brasileira. Agora a Unicamp, quebrando um pouco, ou abrindo aí um pouco o seu leque, ela vem e inclui um livro de literatura estrangeira, para que o aluno, justamente no ensino médio, não fique só preso a essas literaturas de língua portuguesa de Portugal, mas que também possa ter aí um conhecimento de obras de outros contextos e de outras culturas, né? Alice no País das Maravilhas, primeiro de tudo, o objetivo principal desse livro era: todos os livros na era vitoriana na Inglaterra para crianças eram livros chatos. Significava, portanto, que os livros infantis, galera, eram simplesmente livros que não estimulavam a imaginação das crianças. Então, por exemplo, os livros de literatura infantil na era vitoriana simplesmente serviam para passar para as crianças lições de moralidade, lições de vida, de uma conduta de vida adequada. Simplesmente, então, os livros infantis tinham um propósito que não era um propósito de despertar a imaginação das crianças. Então o autor desse livro, o Charles Lutwidge Dodgson, que você do outro lado deve conhecer mais como Lewis Carroll, né, o pseudônimo dele, ele simplesmente cria esse livro com esse intuito, portanto, de criar uma literatura infantil, ou infanto-juvenil que seja, que fugisse bastante daquilo que era produzido na literatura infantil daquele momento. Então a gente pode dizer que, em um primeiro momento, é um livro de literatura infanto-juvenil. Mas veja, quando o escritor se propõe a escrever um livro, muitas coisas fogem do controle dele. E esse livro, portanto, com o passar do tempo, não ficou somente preso a essa categoria de literatura infanto-juvenil. A gente pode dizer que é uma literatura fantástica, portanto com elementos ali bastante sobrenaturais, digamos assim, ou elementos não comuns dentro de uma lógica do nosso mundo. E também podemos enquadrar naquilo que o próprio Lutwidge Dodgson enquadrou, que é uma literatura nonsense, né? Que é um tipo de literatura que ele próprio cria a partir de Alice. E o que é uma literatura nonsense? É uma literatura, portanto, que desafia as regras da lógica. Uma literatura, portanto, que a gente pode imaginar assim, vamos imaginar um conto de fadas avessas. Em Alice nós temos uma lagarta que fala, mas ela fuma narguilé também. Ou seja, é um conto de fadas às avessas. Então, literatura fantástica, mas mais especificamente a literatura nonsense, né? Essa literatura que desafia completamente as normas da lógica do nosso mundo. E aí é onde Alice vem para justamente mostrar uma outra lógica que é completamente diferente da lógica que a gente está acostumado. Ela está simplesmente sentada debaixo de uma árvore com a irmã dela, a irmã mais velha, e a irmã dela está ali lendo livros embaixo desta árvore. E ela está num tédio absoluto, um tédio gigante, porque esse livro que ela tem que ler é um livro que não tem figuras, é um livro que não tem imagens. E ela vai dizer assim: para que serve um livro se não tem imagens? Então veja que nesse primeiro momento nós já temos aí uma crítica ao modelo educacional da era vitoriana. Porque veja, e até mesmo aos livros infantis, como eu citei anteriormente. Porque o que se imaginava de livros nessa época? Livros para formarem crianças que sejam adultos educados e de bom comportamento e de boa moral. Significava, portanto, que Alice, ao se deparar com esses livros, obviamente não encontrava figuras nenhuma. E ao começar essa história, estando num tédio tremendo por justamente não encontrar figuras nesse livro, ela vê um coelho correndo. E esse coelho correndo vai chamar a atenção dela, despertar ela desse tédio, e ela vai correr atrás desse coelho. E correndo atrás desse coelho, ela percebe que ele se joga numa toca. E ela simplesmente vai, despertada pela curiosidade, e o coelho tem um papel importante nesse ponto, ele vai simplesmente tirá-la do tédio e simplesmente despertá-la para um mundo de curiosidade. Então Alice passa a ter coragem nesse momento de entrar na toca do coelho e, portanto, desvendar, descobrir o que é que tem de desconhecido ali. Né? Então é assim que começa este livro, justamente com a imagem do coelho, que representa aí o despertar da curiosidade dessa criança, que é o que estava faltando para as crianças em geral na Inglaterra da era vitoriana nesse momento, dentro desse modelo educacional rígido e moralístico, né? Assim, esse é um livro que existem inúmeras interpretações para ele, inúmeras, né? E claro que por ser uma novidade na lista da Unicamp, a gente tenta assim, entender quais são os pontos que a Unicamp pode tocar em relação a esse livro e as possíveis interpretações que ele tem.
Então, além do coelho ser o despertar dessa curiosidade, portanto, permitir que Alice possa desvendar o desconhecido ou criar coragem para tanto, coisa que as crianças não eram estimuladas na Inglaterra naquele momento, esse coelho também pode ser lido nesta era industrial, nessa era moderna, tecnológica da Inglaterra, ele pode ser visto como um símbolo dessa revolução industrial, porque justamente esse coelho, ele está carregando um relógio de bolso consigo. E o relógio de bolso era um dos grandes símbolos dessa revolução industrial, dessa modernidade da Inglaterra desse tempo, né? E mais do que isso, o coelho está sempre andando de maneira veloz, está sempre atrasado, sempre com pressa, sempre dizendo que precisa chegar a algum lugar antes que a rainha ou a duquesa fique brava ou se incomode com isso. Então, além do relógio sendo um símbolo dessa era industrial, nós temos também o modo operandi dessa vida industrial, ou seja, as pessoas sempre em movimento, as pessoas sempre na correria, as pessoas sempre na agitação desse mundo das fábricas, nesse mundo das chaminés, nesse mundo, portanto, que é cada vez mais urbano em relação ao êxodo rural que acontece nesse momento na Inglaterra vitoriana. E rapidamente, né, o que era a era vitoriana, resumidamente? É uma era de contrastes, ou seja, toda a modernidade da Revolução Industrial estava ocupando o mesmo espaço de todo um passado arcaico e todo um passado tradicional da Inglaterra. Então, esses contrastes da modernidade e do passado convivendo no mesmo contexto é justamente um modo de representar essa era vitoriana. Então, isso significa que essa obra, Alice no País das Maravilhas, ela vem justamente para ser o contraponto desse tipo de arte, desse tipo de literatura nesse momento, né? Então, o coelho pode ter inúmeras interpretações. Creio eu que essas duas são as mais comuns, as mais possíveis. E também, né, a gente pensar não no coelho, mas na toca do coelho, nós temos ali um desafio à razão lógica da Alice. Ou seja, entrar naquela toca é simplesmente entrar num país das maravilhas. É entrar num mundo, portanto, onde a lógica do mundo de Alice não poderá ser empregada lá. Então ela vai ter que aprender coisas novas a partir das coisas que ela já sabia da sua vida real. Primeiro ela entra numa toca que parece que não tem fim. Então ela aprendeu desde sempre, pela lógica do nosso mundo, né, pela lógica normal, ela aprendeu que ao cair um buraco, esse buraco vai ter um fim, ela vai bater no chão e ele vai ter fim. Então esse estranhamento já começa aí, quando ela vai caindo nesse buraco ele parece não ter fim, e aí ela parece que ela está caindo ali por muito tempo. Ao chegar finalmente no final do buraco, ela encontra uma porta muito pequena, e nessa porta muito pequena ela vê pela fechadura do outro lado um jardim. Portanto, é mais uma vez ela querendo desbravar, de conhecer esse espaço a partir da curiosidade. Só que ela não consegue passar por essa porta. Então ela simplesmente vai encontrar um líquido em cima de uma mesinha, de uma escrivaninha, um líquido que está escrito assim, ó, beba-me. E nesse primeiro momento ela já começa a questionar as coisas, porque ela percebe assim, bom, se não está escrito veneno neste frasco, significa então que eu posso beber ele mesmo. Porque eu aprendi, ela diz assim, que se estiver escrito veneno, você não deve beber esse líquido porque você corre o risco de morrer. Não estando escrito veneno, ela pode então beber aquele líquido. Bebendo aquele líquido, ela vai ficar pequenininha, vai encolher, portanto, sendo possível passar pela porta que ela queria passar para chegar ao jardim. Só que acontece que a chave da porta ficou em cima da mesa, então ela não pode passar sem ter a chave da porta. Então ela vai precisar crescer novamente, comendo um pedaço de bolo, né? Vai crescer novamente, vai pegar essa chave, depois encolher de novo. E nesse processo de diminuir e de crescer, nós temos aí uma representação de como o corpo de uma criança ou de um adolescente passa por um processo de transformação. Então ali Alice, além de começar a questionar a própria lógica nesses primeiros momentos, quando ela cai no buraco, ela começa a questionar a si mesma. E isso vai ser muito recorrente nesse livro, uma Alice que se questiona muito. E mais do que isso, que é questionada por figuras como o gato, por figuras como a lagarta, né, por figuras como o chapeleiro. Ela sempre vai ser questionada e vai se auto-questionar. Então é a partir dessas duas perspectivas que o livro continua. Alice sempre tendo que desafiar a lógica, até que vai chegar um momento que ela vai aceitar essa antilógica do mundo das maravilhas e vai passar a aceitá-lo. Mas antes disso, ela vai ser muito resistente. Ela vai sempre tentar entender o mundo das maravilhas pela lógica dela. Nem sempre vai funcionar porque não há lógica ali, justamente de propósito. E a outra possibilidade também é justamente essa questão de encolher e crescer. Várias cenas vão acontecer assim no livro, para mostrar, portanto, que Alice está passando por um processo de amadurecimento. Alice está passando por um processo de desenvolvimento que começa pelo corpo. Todos nós, quando adolescentes, e todos os adolescentes que nos ouvem, em algum momento se olharam para o espelho e perceberam, olha, isso aqui não estava aqui antes. Olha, isso aqui não estava como era antes. Então essas modificações do corpo
também estão presentes em Alice. Então, a partir do momento que ela cai no buraco, a história vai se desenrolar a partir desses dois caminhos, do autoquestionamento e do desafio a essa lógica ou essa falta de lógica que ela encontra, a partir do momento que cai nessa toca.